momento assim que você fala assim, é isso que você colocou no meu coração para falar essa noite. Aí, num momento assim pequenininho, em 5 minutos, aí a Ana Clara vem e traz uma mesma palavra, na mesma direção, você está dizendo, realmente é aquilo que Deus quer, né? Ele já fez a introdução, né? Ana Clara fez a introdução. Mas eu separei um vídeo que o Gabriel vai passar agora para nós, só para a gente ter ele como base de reflexão durante a palavra, tá? Eu queria que seja um pouquinho demorado, são 10 minutos, mas é uma mensagem bem forte, aí todos prestassem bastante atenção. Que só vem a religião em si, não vem o cristianismo que tem por trás, não vem os ensinamentos de Cristo, não vem Jesus. Eu vejo o cristão como uma pessoa que tem fé. Cristão para mim é aquela pessoa que procura andar direito, procura ser o mais honesto possível. Os evangélicos falam assim, vai na igreja porque Jesus vai te curar. Mas eu acho que os evangélicos acabam assustando a gente. Talvez um modo melhor de poder nos orientar, né? Aí era mais fácil de atrair mais gente na igreja do que afastar. Eu vejo como alguém que tem um grande potencial em mudar o mundo e que quer ajudar os outros. Normalmente o cristão é sempre mais ajudado, né? Não, eu vejo ele uma pessoa sincera, assim. Cristão eu vejo como muitas pessoas, às vezes elas são bem preconceituosas, algumas, e eu não gosto muito disso, por isso que eu vou na igreja. Uma plataforma para me suster. Faz uma tremenda humanidade, acho que é uma coisa de atração. A igreja faz um bem para todos e eu acho que quem não vai na igreja não acredita em Deus. Como Seriana, com essa tragicomédia, e o efeito um sedativo para suas próprias misérias. E quando nos damos conta, estamos no picadeiro pintando de palhaço rindo de nós mesmos. A igreja é só uma casa. A igreja é muito bom pra gente. Tem muita coisa errada. A gente vai lá pra aprender. Um lugar pra gente visitar Deus, como se fosse a casa de Deus. Parigi, porque eu veio, porque eu fiz muita tatuagem e as pessoas ficavam olhando e comentavam até que estava errado, que não podia. Então, se vocês não vão me receber na casa do Senhor, do jeito que eu sou, eu não vou experimentar. A cola que une os cristãos, que fazem os cristãos terem comunhão, é o amor de Jesus Cristo. E isso se chama igreja, verdadeiramente. Não a instituição, mas a comunhão de pessoas. Porque através do amor de Jesus nós temos comunhão com Jesus. E por todos os cristãos fazerem parte do corpo de Jesus, nós precisamos nos amar. Porque nos amando, nós amamos a Jesus Cristo. Nós vamos não viver assim. O profeta, eu não sei se vale a pena acreditar, como eu vejo Buda. Jesus é tudo pra mim, né? Uma pessoa que tem que fazer bem. O cristão para mim é aquela pessoa fiel que segue a Cristo, né? Aquele que está sempre ligado a Cristo. Uma luz da vida de muitos aí que estão ao redor, no trabalho, no colégio. São exemplos. O verdadeiro cristão é aquele ser iluminado. O cristão de hoje em dia, talvez de sempre, para mim a maioria são falsos. São falsos cristãos. Por quê? Porque às vezes tem a Bíblia toda na cabeça, decorada, embaixo do braço, né? Muitos aí com a Bíblia embaixo do braço, falam uma coisa e vivenciam outra. Então, para mim, isso é falsidade. Pessoas que acreditam em Deus. Não sou qualquer um, isso não é normal. O cristão é a pessoa que entendeu e foi atingida pelo amor de Jesus Cristo. Eu acho que quando o cristão entende que ele é Jesus Cristo na Terra, ele é uma pequena parte de Jesus Cristo na Terra, ele consegue abranger e se relacionar com pessoas e pode gerar mais influência às pessoas que estão à volta dele. Então, para mim, o cristão é a pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, que entende o amor de Jesus e com isso ele se torna parte, uma pequena parte do corpo de Cristo. E assim ele pode influenciar quem está à volta dele. A igreja é o alicerce, é a força, é a pedra, é a rocha, aquilo que sustenta você na vida. Como sempre diz, é o corpo de Cristo, né? A casa dos cristãos, mas aonde todo mundo é sempre muito bem-vindo. O grande comércio da fé é a enganação, a maioria delas. Na minha igreja, as pessoas fazem aquilo para catar dinheiro dos outros. Elas pegam dinheiro de propósito, colocam óleo na cabeça das pessoas para dizer que aquilo é verdade. Porque é tudo mentira.
cristão hoje é uma pessoa que está numa situação um tanto perdida. Ele é uma pessoa religiosa. O único povo que pode preocupação é o amor. É a única maneira que você tem, se você tem um problema, sempre chamar, meu Deus, me ajuda. Sei lá como fala. Ele foi uma pessoa muito boa que passou pelo mundo. Não sei nem se eu acredito que ele existiu. E que me faz levantar todos os dias. E eu tenho muita fé. Ele continua sendo uma pessoa muito forte. Que é uma força maior, assim, sobre nós. A gente tem que ter fé em alguma coisa. Então, serve pra isso. É o que não pode faltar na vida do ser humano hoje. Eu vejo Jesus como meu irmão. Você não precisa acreditar que ele existiu propriamente. Mas os exemplos que estão na Bíblia, cara, pra mim é essencial. Aquilo que fez o que ninguém fez. Eu por mim e por você. Uma pessoa normal como qualquer outra. Não tem ideia. Como uma pessoa que não é nada do que realmente fala que é. Um cara que a gente tem que crer nele pra gente poder fazer as coisas certas. E ele é muito importante pra gente fazer tudo certinho. Assim eu vou ser o melhor, a base de tudo, né? Deixou de ser utilizado para essa mensagem de amor e passou a ser utilizado como um meio de arrecadar dinheiro das pessoas. É um cara legal, só que é uma pessoa que todo mundo diz, mas ninguém segue o exemplo dele. Todo mundo fala, todo mundo tem que ser Jesus, mas ninguém ama o próximo, ninguém respeita os 10 mandamentos. Então, o que adianta ele ser um cara legal se todo mundo fala dele e ninguém faz o que ele faz? A igreja rouba todo mundo. Parece que é uma maneira de tirar dinheiro das pessoas. Como um refúgio, né? Odeio a igreja. É uma rotina. Tipo, todos os dias que você vai é a mesma coisa. É o melhor lugar de você ficar na face da terra. A igreja faz parte do sistema capitalista, tá aí só para explorar todo mundo e pegar dinheiro. A igreja é um lugar que tem bastante enganação. Isso é uma fonte aí de renda. Como a casa de Deus, né? Onde todo mundo pode ser polido, todo mundo pode ser o que você quiser. Uma massa que tenta pegar uma coisa das pessoas, mas só em busca de dinheiro, como centro de alienação. Tá aí pra roubar, tá ganhando das pessoas. Isso é muito importante para a família, para poder falar o que deve fazer e o que não. É bom para a educação também das crianças. Uma instituição que está no processo de crise. A igreja tem buscado uma renovação, mas acho que ela não está conseguindo acompanhar todas as tendências desse mundo moderno. A igreja, de certa forma, se distanciou muito, principalmente do jovem. Acabam fechando a mente das pessoas e acabam julgando. Já fui chamada uma vez para ir numa igreja e no meio do culto o pastor começou a falar mal de homossexuais, assim na hora da igreja, assim. Então eu acho que hoje em dia a grande maioria é ruim, tem mensagens pesadas e desnecessárias. Ele foi um cara. Tudo que eu faço envolve ele. Tudo que eu penso é primeiro ele. Tudo pra mim na vida é primeiramente ele. Crer pra continuar vivendo, né? Jesus eu vejo como um cara muito firmeza. É um cara que tá de braços abertos pra vocês se precisarem. Jesus é a fonte de tudo. Jesus é a alegria. É o Salvador, né, cara? Pra mim, Jesus existe, nunca existiu. Pra mim, meu Deus, sou eu mesma, eu acredito em mim. As coisas que acontecem na minha vida, eu acredito em mim mesma. Não existe Deus nem pra nada, nem pra ninguém. Tem gente sofrendo aqui na rua, tem que pedir por Deus. Deus não ajuda em nada. Bom, Jesus, para mim, é um modelo universal. Um filósofo muito bacana, uma válvula de escape para muitos, uma válvula de escape é uma boa. Bem, eu vou fugindo um pouquinho, eu fumo bastante maconha e, cara, eu gosto muito que é uma parada que me faz fugir, sabe, me relaxa, é uma válvula de escape. Então, assim como eu tenho essa droga, que é uma droga mesmo, muitos têm Jesus, que é uma coisa muito mais simples, muito mais gostosa de ter. Então eu admiro essas pessoas, eu acho que Jesus, assim, no quesito mais sentimental, é uma coisa muito boa. Eu não tenho muita fé, mas acho uma coisa muito boa, gosto bastante. Esse vídeo, na verdade, me machuca muito, porque ele é o retrato que a gente tem construído aí fora na sociedade. E eu fico pensando, né, o que a gente pode fazer para mudar isso, né? Porque se essas pessoas estão tão enganadas assim, estão tendo uma imagem tão
destruída da igreja, alguém construiu. Não foi sozinha que elas tiraram essa ideia da mente delas, né? Elas precisaram ver alguém, elas precisaram ver alguma coisa acontecendo aí para tirar essa conclusão, entendeu? A pergunta que ficou ali no final, você consegue deixar só ela lá, Gabriel? No mudo, né? Para não pausar. É uma pergunta que tem me constrangido, sabe? Todos os dias. Eu estava há 2 anos morando em Trindade, quase 3 anos morando em Trindade, e lá no interior, né? Você não vê tanta gente assim, e o contexto que eu estava vivendo dentro da base missionária, eu não estava tendo muito contato com o mundo lá fora, né? Vamos colocar assim, eu estava vivendo dentro do casulo. E esses 3 meses que eu estou aqui em Brasília, eu tenho visto, sabe, tanta gente passar na rua, tanta gente, ônibus, metrô, engarrafamento, carro lotado, parada de ônibus lotada, comércio lotado. E aí, né? O que essas pessoas têm visto de diferente em nós? Em cada um de vocês, né? O que essas pessoas que passam o tempo todo pela gente têm visto de diferença? Essas pessoas que vocês convivem, uns na faculdade, no trabalho, na rua, dentro de casa, tem gente que mora com um monte de gente dentro de casa que não é crente. Essas pessoas, elas têm sido atraídas a viver aquilo que você está vivendo? Tem sido atraente para elas viver assim, nossa, isso que o Gabriel está experimentando eu também quero, o Gabriel mudou o caráter dele, e aí, tem acontecido isso? E não só isso, né? Até um tema que nem cabe direito, que eu tinha colocado aqui na ministração, era quem somos nós de segunda a sexta. Porque sábado tem rede, tá todo mundo cara de bonitinho, canjinho, domingo tem culto, então faz parte da nossa religiosidade vir à igreja no domingo, mas e de segunda a sexta? Né? Quem tem sido você no seu trabalho? Quem tem sido o Marcelo na empresa que eu trabalho? Entendeu? Na escola, na Clara, quem ela tem sido? Essa é uma pergunta, gente. Está me machucando esses dias por conta dessa realidade, sabe? Eu vi esse vídeo já tem uns 2 anos, ele não é um vídeo novo. E só piora, né? Hoje a gente, para terminar de acabar com tudo, tem uma teologia sendo pregada na igreja que só visa realmente o lucro, só visa realmente aquilo que faz bem para o ego, né? Que alimenta o ego. Teve até uma menina que falou assim que na igreja prega coisas duras demais, né? Mas talvez é o que a gente não quer ouvir, né? Tem uma outra igreja que só prega coisa suave, né? Que todo mundo quer ouvir, que você vai ficar rico, né? Eu queria convidar os amados irmãos a abrir a Bíblia em Efésios 4. O ideal seria que todo mundo acompanhasse, quem não tem Bíblia sempre com quem tem. Aí sim. A gente vai ler a Bíblia bastante, é um capítulo bem interessante e o 5 continua ele, né? Então os irmãos vão me aguentar aí um pouquinho. Amém? Todo mundo achou? Vamos lá. A minha Bíblia vai ser um pouco diferente, a maioria Almeida atualizada, a minha corrigida. Mas vamos lá. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Tem alguma Bíblia que fala diferente de vocação aqui? No capítulo, no versículo 4? Futuro glorioso. Como? Futuro glorioso. Como uma só esperança
só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores ou mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Vou dar uma pausa aqui. Quem esteve no Tadel, acho que na vez passada, o pastor Igor até começou a falar sobre esse versículo, que o Senhor deu uns para profetas, evangelistas, pastores e mestres. A nossa caminhada, a caminhada cristã, uma etapa dela é a gente parar de pecar, né? A gente aceita Jesus, levanta a mão, outros são de outra forma, mas um principal ponto que a gente encontra quando a gente chega nessa etapa do primeiro amor, né? A necessidade de abandonar o pecado. Mas a caminhada cristã ela não se baseia apenas em largar o pecado, ela se baseia em alcançar a perfeição, né? Então não é só parar de pecar, é parar de falhar também, porque nas nossas falhas Cristo não está sendo conhecido, sabe, nos lugares, nas instituições, na sua rua, na sua vizinhança. Às vezes nem é pecado, mas é uma falha que não vai refletir o caráter dele. Então, um segundo nível, eu acredito que todos aqui são crentes convertidos, ou se não já tiveram um contato, mas uma etapa que a gente tem que conquistar é essa, sabe? De tudo bem, o pecado existe, eu venci o pecado, a natureza ruim ainda, se eu deixar crescer, ela cresce mesmo, me domina, mas além disso, o que eu posso fazer para parar de falhar? Pequenos errinhos que me fazem ser desacreditado onde eu estou, né? E nas etapas, né, da caminhada cristã, eu gosto de uma parte que o pastor José ensina sobre maturidade, que ele fala de 3 passos que acontecem com a gente, né? O primeiro passo é o deixar, é na esfera do corpo mesmo. Então, aqueles atos ruins que eu praticava mesmo, eu fumava maconha, eu larguei, eu fumava cigarro, eu parei, eu bebia, abandonei, são através de 5 sentidos, né? Os hábitos, os relacionamentos ruins, que, gente, eu nem ia falar disso não, mas nós, enquanto cristãos, temos que aprender, sabe, enquanto jovens, que não dá pra gente se misturar com todo mundo, sabe, na escola tem lá sempre os grupinhos, né, eu era uma bagunça com esse negócio de grupinho na escola, mas qual que é o tipo de conversa que seu grupinho na escola tem? Será que você podia estar participando na faculdade? Será que você podia estar participando daqueles assuntos? No seu trabalho, será que você podia estar ouvindo aquelas piadinhas e dando risada junto com todo mundo? A Bíblia chama isso de forma clara, de roda dos escarnecedores. E dá um conselho claro para a gente não se sentar nela.
Não quer dizer que a gente não deva ser luz. Mas como é que a gente vai ser luz participando disso, né? Amém. Então a primeira etapa dessa caminhada é o deixar. O primeiro é o recém-convertido. O cara converteu hoje, ele vai para essa etapa do deixar. Então ele abandona os comportamentos viciosos, as imoralidades, né, que ele estava envolvido. E daí vem uma segunda etapa, que a gente vai se tornando mais maduro na caminhada. E essa segunda etapa é o descontaminar. O descontaminar é um pouco mais profundo, depende de uma busca mais intensa nossa, que é onde as nossas bases vão ser confrontadas da alma. Então a gente vai ser confrontado nas nossas vontades, a gente vai ser confrontado nas nossas emoções, inteligência e, em consequência disso, nas nossas ações, né, que é o resultado disso tudo. É uma etapa mais profunda na caminhada que você vai depender de conhecer mais Jesus para poder os princípios dele entrar na sua vida para você ser descontaminado, né? Que uma verdade só sai quando a outra verdadeira mesmo entra, né? E essa verdade a gente só vai encontrar aqui, ó. Então, aonde que a gente vai buscar as fontes para a gente ser descontaminado do mundo mesmo, secular, né? Como a gente está acostumado a ouvir na igreja. É na Bíblia. A Bíblia é um manual de instrução nosso. Se a gente compra um aparelho de VHS, que na época ninguém sabia usar, e tinha que fazer o que primeiro? Ler o manual. Né? Como é que você vai aprender a usar um trem novo, que foi aquele, né? Sem nunca ter lido o manual. E nós que estamos experimentando essa vida nova em Cristo, como é que a gente vai aprender a viver essa vida nova em Cristo? Vem da Bíblia, né? Não tem outro lugar para poder a gente experimentar essa verdade, né? E a terceira etapa dessa caminhada cristã em busca da maturidade é o experimentar. Davi, eu esqueci de anotar a referência aqui, mas se eu não me engano é o Salmo 87, não, irmãos, é o 34, 8. Ele diz assim, ó: provai e vede que o Senhor é bom. Provai é algo que você toca, é algo que você consegue sentir, entendeu? Nessa fase de experimentar, você já deixou seus pecados, você já já foi beneficiado com uma descontaminação, e agora você vai experimentar a santidade de Deus, porque você vai estar em sintonia fina com Ele. A figura do átrio, né, que a gente vai entrando porta após porta, você está lá no Santos dos Santos, dali você não quer sair nunca mais, porque você está experimentando Jesus, você está no secreto, buscando Ele, tendo experiências com Ele, uma visitação mais forte dele todos os dias, né? Amém? Amém. Deixar, descontaminar e experimentar. Nessa caminhada cristã, né, após a nossa conversão, o que eu tenho visto muito nas igrejas é o jovem que chega com todo o gás, voltou do encontro com Deus, quero Jesus, e é Jesus, 100% Jesus, faz uma camisa lá, crente, passa um mês naquele gás todo, daqui 2 meses a pessoa começa a sumir, daqui 3 meses o cara já não está nem respondendo o WhatsApp mais da galera, manda perguntando cadê ele, e como se nunca tivesse passado por aquela experiência, né? E usar a analogia de uma corrida de 100 metros rasos. A corrida de 100 metros rasos, você tem que fazer a largada dela na maior pressão para que você conseguir ser o primeiro. É o oposto da nossa caminhada cristã. A analogia perfeita da caminhada cristã seria uma maratona. O que você precisa fazer numa maratona, Gabriel, que é o corredor? Você precisa manter o ritmo, você precisa chegar nesse ritmo, descobrir qual é esse ritmo que você precisa ter na vida com Deus e ir nele. Porque se você quiser ir demais, gente, os extremos nunca levam para bons lugares, sabe? Os extremos é sinal de imaturidade. O equilíbrio é sempre um lugar de maturidade. Então a caminhada cristã é essa, ela tem que ser a figura de uma maratona. Até Paulo usa também esse mesmo exemplo.
Você buscar um ritmo, chegar nele e ir. E qual que é a nossa linha de chegada? Alguém tem uma sugestão de qual que é a nossa linha de chegada? Isso. A volta dele, né? E o ritmo a gente tem que manter até a volta de Cristo. Se a gente não manter o ritmo até a volta dele, corre o risco de ficar, né? Então, eu não quero isso para ninguém daqui, amém? Então, vamos continuar aqui na leitura no 17, 4:17. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. E aqui todo mundo tem sido ensinado, amém? A gente tem recebido alimento sólido aqui mesmo, todo domingo. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então quem é você, meu amado? Você não é aquele que você acreditou um dia que era. Entendeu? Eu passei 7 anos da minha vida tentando descobrir o Marcelo, tolice. Quem era o Marcelo? Criado em verdadeira justiça e santidade. Esse é o homem que Deus criou na eternidade, como Davi fala em Salmo 139. Que desde antes os nossos ossos estiverem cobertos, e eu não lembro o versículo, mas no oculto fomos formados, né? Deus na eternidade já projetou você, Gabriel, em verdadeira justiça e santidade. Esse é o seu espírito, é o que está dentro de você, é quem verdadeiramente é você. Aí vem Paulo aqui falar sobre a nossa conduta, né? Como é que a gente deve agir. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Irar não é pecado, viu, irmãos? Você não pode pecar, irai-vos, mas não pequeis. Então você vigia aí quando você ficar nervoso. Perdido. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com quem tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças que o ouvem. Você pode ter esse tipo de conversa com seus amigos na escola, na faculdade? Conversa com eles, dando graças, promove edificação no assunto, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição, Paulo alisa e depois vem de novo na lixa, né? Mas a prostituição em toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie no meio de vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas coisas,
Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Uma recomendação clara aqui no versículo 7 do capítulo 5. Não sejais seus companheiros. Tem esse tipo de conversa no seu meio, torpeza, piadinha imoral, sabe? Não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, todos nós aqui, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe ou ruim. Tem outras versões mais duras aqui nessa parte. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente, redidéis, como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. Vem um padrão aqui agora, né? É amigo seu? Vamos ver se é amigo seu. Você vai ter que ter esse tipo de conduta com ele aqui. Se você conseguir ter esse tipo de conduta, você pode ter: aquele lá é meu amigão. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. As cartas de Paulo sempre são muito atuais, né? A Bíblia toda ela é muito atual, mas Paulo falando, né, aqui inspirado pelo Espírito Santo, nos ajuda demais a entender qual que deve ser o nosso padrão, né, a nossa caminhada. Mas aí você vai falar assim: não, Marcelo, mas a gente é jovem, né? Jovem é diferente e tal, quando a gente ficar mais velho. Pensa se José tivesse pensado dessa forma. José, com 17 anos, foi jogado dentro de uma cova lá, foi vendido para os ismaelitas, né? Foi vendido para os ismaelitas, foi levado para o Egito, que é a maior figura hoje, né? Que a gente faz essa relação do mundo. Se ele tivesse pensado dessa forma: não, mas eu sou jovem, então eu não preciso viver tão à risca assim a vontade de Deus, tão obedecer a Deus, né? José se tornou o governante da maior nação da época, né, o Egito. Davi, se Davi tivesse pensado nisso, enquanto todo mundo estava lá na farra, Davi estava de trás das malhadas, separado, sabe? Exia a caminhada cristã. Se você quer realmente dizer assim: eu sou cristão, eu não quero passar essa imagem que os cristãos, não dá para falar cristãos, estão passando. Se você quer realmente passar uma imagem verdadeira de quem é Cristo, a gente vai ter que ser separado, a gente vai ter que fazer escolhas. Não, isso aqui eu não posso viver, isso aqui é legal, é atrativo para mim, porque eu sou jovem, mas e aí? Não condiz comigo, não reflete Jesus, né? Não glorifica Ele. E um outro ponto também que eu queria destacar é que a caminhada cristã ela é um chamado para interdependência. E nessa interdependência, reconhecermos que somos fracos, ou seja, precisamos de ajuda. Digo fraco, estou forte, né? Não está dizendo digo forte, estou fraco. Mas a gente precisa entender isso, sabe, pessoalmente, que ninguém aqui é forte o suficiente para andar sozinho, sabe? A gente tem aprendido muito sobre discipulado, sobre obediência, sobre submissão aqui na igreja. E até quando a gente vai ficar nessa, né, querendo seguir os próprios...
deu na teia aqui de fazer, eu vou fazer, pronto, acabou, né? Até quando a gente vai ficar vivendo dando cabeçada, né? Eu tive uma experiência de conversão, irmãos, que eu era bem independente, sabe? Com 16 anos eu me achava dono de mim mesmo e não tinha ninguém que mandasse em mim, não. E fui viver a vida louca aí, que estava disponível. E quando Jesus me quebrou no meio, sabe? Me chamou de volta mesmo, não tinha mais uma chance de continuar sem Ele. Uma coisa que eu reconheci foi: Jesus, eu não consigo sozinho. Eu sozinho só me dei mal em tudo, sabe? Em tudo, até em tentar ser crente sozinho eu não consegui, porque não é essa a caminhada cristã. Nem Jesus chamou 12 para andar com Ele, sabe? Quando Ele tinha os momentos de oração, Ele levava 3 com Ele, mais fechado, né? Enfim. Aí o que é interdependência, né? Vou trazer um conceito aqui do dicionário. Estado ou condição de indivíduos que estão ligados por uma relação de dependência mútua. Ou seja, eu dependo do Daniel, o Daniel depende de mim. Sem mim o Daniel não consegue, eu sem o Daniel não consegue. Essa é a interdependência. Uns com os outros para o mesmo fim. Se um não for, ninguém vai. Essa é a caminhada cristã, de dependência. Deixa eu ver aqui um negócio, só um minutinho. Tem um livro muito de Deus, não se escandalizem, escrito por um padre, mas um livro muito bom, que chama Adam, o Amado de Deus. Esse padre, não sei nem se a gente pode continuar chamando ele de padre, ele largou tudo a vida que ele tinha quando ele descobriu que tinha uma casa que cuidava de deficientes físicos, e o fundamento dessa casa eram as bem-aventuranças. Então ele, quando descobriu isso, ele falou assim: não, eu largo batina, largo tudo, eu quero ir para essa casa. E nessa casa ele conheceu o Adam, e o Adam, ele não falava, era um homem de 40 anos que não falava, não sei nem se pode dizer que era autista, né? Porque eu não conheço muito bem dessa doença. Mas o cara, ele não se expressava, não falava, não chorava, não ria, ele era sem. E ele fala que Adam ensinou a ele o quanto que a gente precisa de ser ajudado. E uma das frases que esse padre fala, estou tentando procurar o nome dele aqui, para não falar de padre. Enfim. Ele fala assim: há um mistério para ser revelado na fraqueza. Fraqueza, que é aquele momento em que você depende de alguém para te ajudar. Aquele momento que você precisa confessar para alguém o pecado, sabe? Você não vai conseguir vencer. O cara está lá enfiado na imoralidade. Não pode ver uma oportunidade de ficar sozinho dentro de casa, que pega o celular para acessar o que não deve. Só que não confessa aquilo. Não consegue se mostrar fraco. Eu vou me mostrar fraco, o pastor me conhecer, achar que qual vai ser minha reputação com isso? Infelizmente, gente, parece que eu estou falando grego para vocês, ou falando coisas que não existem. Porque eu creio que aqui nessa igreja isso não existe, mas existe muito gente que está dentro da igreja, mas que não se expõe, não mostra as suas fraquezas, sabe, ao próximo. Não que a gente deve sair falando para todo mundo, né? Adianta de que um cara que tem problema com pornografia virar para um amigo que tem problema com pornografia, entendeu? Um confessar para o outro, os dois daqui a pouco estão assistindo junto, entendeu? Então, o conselho que eu dou com relação a isso: procura alguém maduro, sabe? Alguém experimentado, que você sabe que aquela pessoa está ali firme, que você pode confiar nela. Voltando aqui, frases que eu tirei desse livro, né? Nós nos esquecemos o que é depender na nossa vida, na nossa rotina. A gente é tão independente que a gente esquece do que é depender. Outra frase que o autor do livro colocou aqui:
que muitas vezes nós, em nossa independência, tiramos Cristo do cristianismo. Hoje nos tornamos líderes e não servos. E ele fala aqui, que Adam, o homem que nunca falou, é um grito de Deus para nós que andamos independentes. Uma última frase aqui que eu vou citar deles é essa aqui, geralmente somos os poderosos donos de nós mesmos. Irmãos, isso, qual que é a minha intenção, né, de estar trazendo essa questão da interdependência aqui, da necessidade da gente ter um discipulador, da necessidade da gente estar seguindo alguém, da necessidade da gente ter uma pessoa madura para poder se abrir e confessar. Porque se a gente realmente quer ser luz no mundo, como a Ana Clara falou, que a gente deve ser uma ordenança, que para que Deus iria acender? Para colocar debaixo da mesa? Que serventia teria isso, né? Então, se a gente quer realmente nesse mundo ser luz, a gente precisa colocar os princípios que estão na Bíblia em prática. O nosso manual de funcionamento, ele precisa estar sendo executado. E como que a gente vai executar se uma dessas principais etapas que Jesus tão exemplificou para a gente não coloca em prática? A questão de uns aos outros, entendeu? Uns aos outros, eu preciso do André, o André precisa de mim, e eu estou aqui para servir o Gabriel está aqui para me servir. Como que a gente vai ser luz no mundo se uma coisa tão prática dessa a gente não coloca? Como que a gente vai querer ser luz no mundo se a gente vive nessa caminhada cristã, gente, que pelo amor de Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Hoje a gente quer, amanhã a gente não quer. Hoje Jesus é bom para mim, amanhã meus amigos está sendo melhor. Como é que a gente vai viver essa vida reluzir não, gente, é errado, reluzir, né? Reluzente. Não, também não é isso. Resplandecer Jesus, né? Acho que é isso. Como é que a gente vai resplandecer Jesus tendo essa vida morna, que Deus mesmo fala que um povo ele vai vomitar? Então, eu queria deixar frisado, sabe, essa questão da caminhada cristã a símbolo de uma maratona. Gente, vamos chegar num ritmo e vamos manter esse ritmo até Jesus voltar. Amém. Vamos lutar, abandonar o que for preciso para a gente ser chamado de vencedor lá e receber uma pedra branca com o nosso nome. Vamos conquistar essa herança. O pastor Igor estava falando no último culto aqui. Vamos fazer aquilo que for preciso para a gente conquistar os nossos vizinhos, nossos amigos, enfim, as pessoas que nos rodeiam, né? E essa é a reflexão da noite, né? Eu estou muito feliz pelo Senhor ter confirmado isso através da Ana Clara, que eu estava apreensivo, porque não é uma mensagem gostosa de ouvir, né? Soa como um puxão de orelha, mas não é, gente, é o que Jesus fala na Bíblia, Deus deixou ali para nós, né? E às vezes é necessário. É essa mensagem aqui, meu Deus, é outra mensagem. Eu esqueci até a frase que o que e quem o mundo vê através de você? Sabe, eu queria um minutinho assim a gente refletir sobre isso. O Gabriel vai colocar uma música que não estava no script para tocar. E nesse período a gente tirasse para orar mesmo, sabe? Uns 2, 3 minutos para a gente refletir, sabe? Eu falei, li a Bíblia aqui, a Bessa, 2 capítulos inteiros, mas eu quero que agora a gente pare e reflita em cima disso, sabe? Quem e o que o mundo tem visto através de vocês?